Jorge Amado é considerado um escritor da segunda geração do modernismo. Quer dizer, aquela geração de 30, que é a geração chamada de neorrealista, a geração crítica, a geração social. A obra do Jorge Amado começa a ser publicada no ano de 1931, os romances. O primeiro romance que ele publicou chama O País do Carnaval. Mas o Jorge Amado também já trabalhava como jornalista, cronista, então ele tem uma vasta obra para além da produção de romance. Então a obra dele vai ultrapassar, né, a própria estrutura que a gente conhece literária do romance. Os outros, ele se envolve bastante com as questões sociais. É um dos escritores que se filia ao Partido Comunista, vai ter 2 prisões decretadas por se envolver com o PCB, né, o partidão à época, porque ele vai ter problemas com o Vargas, né, a crítica que ele vai fazer ao Vargas. Inclusive, a gente tem alguns livros dele que vão ser proibidos e um livro que é quando ele estava no exílio, que foi publicado enquanto ele estava fora, que é o Capitães da Areia, que conta a história de meninos que vivem em situação de rua em Salvador. Um livro que fala bastante da questão da luta de classes, vai ser queimado por várias bibliotecas a mando do exército, assim. A gente pensa muito, nossa, Noite dos Cristais, lá na Alemanha, queimaram tudo, mas aqui a gente também teve uma torre de livros e o Jorge Amado passou por isso, né, quando ele vê a publicação do Capitães da Areia, que é um livro com uma crítica social muito forte, que tem uma característica muito panfletária. E não é só Capitães da Areia que tem essa característica panfletária. A gente tem outros livros como Caetés também, que se coloca nesse sentido de mostrar a realidade do Brasil, para além dessa crítica social muito forte, né, a gente também vai ter essa coisa da baianidade. O Jorge Amado é nascido na Bahia, viveu grande parte da sua vida lá, viveu em Ilhéus, viveu em Salvador, também viveu fora do país, mas tem essa característica que tá vinculado à Bahia. Então, grande parte das obras dele vai trazer a Bahia como cenário, a gente vai ter bastante descrições dos espaços, do sol, do calor, da comida, que é uma coisa bem característica da obra do Jorge Amado. E aí ele vai fazer, né, a partir dessa baianidade e também da crítica social, ele faz o ABC do Castro Alves, ele vai falar um pouco sobre esse poeta romântico, que é baiano, e vai discutir um pouquinho a vida dele. E outra biografia que ele faz, que também perturba bastante o Vargas à época, é Cavaleiro da Esperança, que é uma biografia sobre Luiz Carlos Prestes. E aí é importante também a gente perceber que, para além dessa parte, o Jorge Amado tem uma parte bastante sensual. Ele tem alguns livros que foram adaptados para TV, inclusive é muito fácil encontrar por aí capítulos de novela ou algum filme sobre essas obras mais sensuais, que falam da Bahia e também dessa figura feminina aí, que é Tieta do Agreste, Gabriela Cravo e Canela e também Teresa Batista Cansada de Guerra. Então a gente tem essas figuras femininas que vão fazer parte de livros que fazem uma crítica social, que envolvem a cultura do cacau em Salvador, mas também aparece essa coisa da sensualidade e dos romances, né, das questões amorosas. E aí, pra gente pensar o seguinte, vamos ver essas características gerais, né? Como eu falei, ele trabalha muito com a Bahia, mostra muito Salvador, né? Então, tem o regionalismo, e esse regionalismo é característica por si só da geração de 30, que é a segunda fase do modernismo, que é usar um vocabulário típico do lugar que ele tá falando, mostrar os espaços daquele lugar, ele faz uma questão de descrição da paisagem também muito bem elaborada, do sol, do calor, do céu, das estrelas, dos lugares. E isso tá muito relacionado à questão da cor local. O que é essa cor local? A cor local é quando eu apresento os cenários, mas eu consigo também apresentar as sensações. Eu consigo mostrar não só a praia, mas eu consigo mostrar um boteco do tio da esquina, que é característico daquele lugar. Eu consigo falar não só do Farol da Barra, lá em Salvador, mas eu consigo falar do acarajé, ali da esquina. Então, essa cor local é trazer as sensações e detalhes importantes daquela cidade que está sendo descrita. E isso está bastante relacionado com a questão sensorial também, né? Por isso tem bastante sinestesia na obra do Jorge Amado. E é claro, é um romance de costumes, são romances de costume no geral. Por que romances de costumes? Porque também fala de como é o pensamento de uma época e coisas que fazem parte do cotidiano, ações cotidianas dos personagens. A crítica social é muito forte, a gente tem essa coisa dele ser muito panfletário, às vezes, como é o caso de Cavaleiro da Esperança, ou ali que eu falei antes, dos meninos em situação de rua, com Capitães da Areia, e panfletário, lê-se por panfletário, a ideia de um livro que quer vender uma ideologia mesmo, que é a ideologia do marxismo, do socialismo, com essa coisa de mostrar a luta de classes. Tá? Então, pra gente finalizar, eu falei aqui da sensualidade, porque as personagens femininas, que são as protagonistas do livro do Jorge Amado, são personagens que têm isso muito aflorado, né? São mulheres que vêm do interior e que desafiam um pouco essa questão do conservadorismo, que mostram seu corpo, que vivem suas sexualidades. Então, o Jorge Amado passa aí por diferentes fases do romance, sempre mantendo essa coisa regionalista e esse apego à sua terra. Certo? Até mais. Um beijinho. Crianças Ladronas, Corredor da Vitória, coração do mais chique bairro da cidade da Bahia. Palacete do Comendador José Ferreira. A cidade abafava de calor com os relógios badalando às 3 horas da tarde. A polícia tomou conhecimento do assalto, mas até o momento não foi encontrado nenhum rastro dos Capitães da Areia. O Comendador José Ferreira, ouvido pela nossa reportagem, avalia o seu prejuízo em mais de 1 conto de réis. Pois só o pequeno relógio, furtado de sua esposa, estava avaliado em 900 mil réis. Senhor, uma prata por um retrato? ¿Retrato? Toma, pendejo, para aprender a não hacer bula del nombre. Corneta. Que bruto! Até que o retrato tava parecido. Leva uma moeda.
Não porque pode lhe fazer falta. Sob o luar, num velho trapiche abandonado, as crianças dormem. Sem pai, sem mãe, sem mestre. Levavam vida nem sempre fácil, arranjando o que comer e o que vestir. Oxe, gringo, tá lembrado de mim, não é? Passe logo esse casaco! Alguém! Ajuda-me, por favor! Eram mais de 100 crianças. Muitas não dormiam no trapiche. Se espalhavam nas portas dos arranha-céus, nas pontes, nos barcos virados na areia do Porto da Lenha. Por vezes, morria um de moléstia que ninguém sabia tratar.